A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre estamos estudando o tema Cremos. Estamos nos aprofundando nas principais doutrinas bíblicas pentecostais. E hoje, queridos, vamos aí estudar a lição de número 10, que tem como título No Batismo e na Santa Ceia. Queridos, Jesus deixou aí diversas ordens para os seus discípulos individualmente, né? Como ensinar todas as pessoas, como evangelizar, né? Como orar, perdoar inimigos e amar a Deus acima de todas as coisas, né? No que tange aí a igreja, o corpo de Cristo, como reunião de discípulos, o mestre então deixou duas ordens específicas, duas ordenanças específicas para a igreja: a celebração do batismo e da Santa Ceia do Senhor. Ambas as cerimônias possuem aí objetivos específicos, né? E sobre essas ordenanças de Jesus, sobre essas ordens de Jesus, nós vamos estudar na lição de hoje. Mas antes de entrarmos, né, na lição, nós precisamos deixar aí claro o que são as ordenanças deixadas por Jesus. Essa expressão ordenanças traz aí a ideia de um grupo de mandamentos específicos que devem ser repetidos reiteradas vezes quanto tempo for preciso. No caso aí das ordenanças de Jesus, o batismo e a Santa Ceia devem ser repetidos sempre para que o povo de Deus, a Igreja do Senhor, se lembrasse não apenas do sacrifício de Cristo, mas igualmente do seu efeito para a nossa vida. Ordenanças, no caso do batismo e da Santa Ceia, são rituais que exemplificam aí para a igreja os últimos momentos de Jesus com seus discípulos e também a ressurreição do nosso Senhor. A igreja romana entende que o cumprimento das ordenanças fazem aí com que o fiel seja contemplado por Deus com uma graça especial. Mas a Bíblia não confirma esse ensinamento. O seu cumprimento mostra que nós somos obedientes e que cremos naquilo que Jesus nos disse. Portanto, somos pessoas agraciadas por Deus, tendo em vista a nossa fé e a nossa obediência. As ordenanças, pois, não são aí um poder mágico que confere alguma bênção especial. O texto bíblico da nossa lição, que serve, né, como base para a lição que vamos estudar hoje, se encontra lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 16, e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26. Faça a leitura desses dois textos bíblicos, que aí serve como base, né, para a lição que vamos estudar hoje. O destaque da nossa lição, queridos, se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Então, queridos, aqui na nossa lição, no primeiro ponto, vem destacar a respeito do batismo, né? Diz assim a lição: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando Jesus instruiu os seus discípulos para pregarem o evangelho a toda criatura, nosso Senhor ordenou-os a batizar quem cresce. O batismo simbolizaria o começo de uma nova vida, uma nova jornada, uma nova história. Então, queridos, o que é, né, o batismo, né? O batismo significa aí literalmente imersão.
Essa palavra vem do grego e é traduzido como mergulhar, como banhar, como imergir. No Novo Testamento vemos que João, o Batista, ele batizava pessoas no Rio Jordão e batizou também o Senhor Jesus, que a seguir então ordenou que os seus discípulos batizassem aqueles que crescem no Evangelho. Pedro também batizou gentios que ouviram a palavra na casa de Cornélio. E Paulo, o apóstolo Paulo, foi batizado possivelmente por Ananias. O batismo ordenado por Jesus, queridos, é o batismo por imersão. Jesus passou aí pela experiência do batismo, como eu já destaquei. A Bíblia nos fala, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 10, sobre o batismo de Jesus, logo que saiu da água, Então essa referência deixa claro de que Jesus foi batizado por imersão. E o batismo de Jesus, queridos, foi aí uma forma dele se identificar com os pecadores. Ele não precisava ser batizado, mas o foi para nos mostrar a importância do ato para a vida cristã e para a compreensão adequada do Evangelho. Há igrejas que batizam aí utilizando o processo de imersão. Outras utilizam-se do processo de aspersão. De forma geral, as igrejas evangélicas não batizam crianças. A palavra de Deus nos fala que Jesus foi apresentado no templo e não batizado, o que só ocorreu quando Jesus tinha a idade de 30 anos. Outro fator que deve ser levado em conta é que o batismo é apresentado nas Escrituras como um ato daquele que crê na mensagem do Evangelho. E isso exige maturidade, não apenas para entender a mensagem do Evangelho, mas também para aceitar Jesus e prestar aí o testemunho público prévio ao batismo. Por esses fatores, queridos, não é adequado nem bíblico batizar crianças. Portanto, o batismo em águas simboliza então o começo da vida espiritual do crente. Trata-se então de uma declaração pública da nossa identificação com Jesus em sua morte e ressurreição, que tornou aí possível a nova vida que temos nele. O segundo ponto da lição: como sei a hora de me batizar? As igrejas, de modo geral, batizam em águas a partir dos 12 anos de idade. Nesta fase, se espera que o adolescente decidido peça o batismo, podendo variar esta forma de igreja para igreja. Mas a pergunta que o adolescente deve sempre se fazer é: por que eu quero me batizar? Nenhum motivo para o batismo em águas é louvável se não o for precedido de um verdadeiro arrependimento e desejo sincero de servir a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Então, quem é o candidato ao batismo nas águas? O Novo Testamento ensina que o batismo em águas é somente para os crentes, aqueles que aceitam Jesus. Entretanto, é responsabilidade dos pais e da igreja local providenciar aí o treinamento espiritual da criança ou do adolescente, a fim de que, ao atingir aí a idade de responsabilidade, esteja então preparada para aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E aí sim, ir para o batismo em águas, que é a declaração pública de que já aceitou a Cristo como seu Salvador. A segunda ordenança, que Jesus deixou é a Santa Ceia, Uma vez batizado, membro do corpo de Cristo, você participará de uma comunhão mais profunda e enriquecedora, a Santa Ceia. A ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor. Foi Jesus que ordenou celebrarmos a ceia até a sua vinda. Então, queridos, a Santa Ceia teve aí a sua origem,
na noite em que Jesus fez a sua última refeição com seus discípulos, antes dele ser crucificado. Em ali um momento de comunhão, o Senhor com eles lavou-lhes os pés, né? E transmitiu-lhes as recomendações finais. A ceia foi o último momento de comunhão do Senhor com os seus apóstolos, até a crucificação. A celebração da Santa Ceia traz para nós diversos significados. Em primeiro lugar, ela representa a continuidade da nossa comunhão com o Salvador. A última ceia estavam presentes Jesus e seus discípulos, o grupo mais próximo do Salvador. E em segundo lugar, ela representa a lembrança do sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. A ceia instituída pelo Senhor foi celebrada na Páscoa, quando um cordeiro era sacrificado. E Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sacrificado por nós. É a celebração de uma nova aliança. Comer e beber juntos traz aí a ideia de uma aliança feita entre duas partes. E essa ceia é a imagem de uma nova aliança entre Jesus e os seus seguidores. É a manifestação da minha fé em Cristo. Quando celebro a Santa Ceia, demonstro aí de forma pública a minha fé em Jesus e a comunhão com Ele, aguardando a sua segunda vinda, nessa que vai vir buscar a sua igreja. É então um momento de gratidão, queridos. Jesus abençoou o pão e deu graças pelo vinho. Então, na Santa Ceia, demonstro a minha gratidão pelo que Cristo fez e agradeço por ter sido alcançado por tanta graça recebida. Mas quais são, né, queridos, os elementos da Santa Ceia, né? Aqui cabe uma observação, né? A Igreja Romana entende que os elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho, se transformam na carne e no sangue de Jesus. O pão e o vinho, queridos, não mudam a sua forma para se tornarem aí carne e sangue de verdade, como pensam os católicos, né? A Bíblia jamais dá a entender essa ideia e a ciência não respalda essa teoria. Jesus não tinha a intenção de nos fazer crer que por ocasião da ceia o pão se tornaria carne e que o vinho se tornaria em sangue. Ele apenas nos orientou a seguir essa ordenança em memória dele. A Santa Ceia em Corinto foi alvo de críticas e orientação do apóstolo Paulo. Naquela igreja, marcada por divisões, egoísmos e abuso dos dons espirituais, os membros se reuniam, mas não com o propósito de celebrar a comunhão e relembrar o sacrifício de Cristo, e sim para comerem o que haviam trazido para aquela reunião. Na ocasião de demonstrar comunhão e respeito uns pelos outros, demonstravam o seu egoísmo, né? A ponto de uns se embebedarem e outros passarem fome. Por isso, queridos, foram duramente repreendidos pelo apóstolo Paulo. Mais do que comer juntos, deveriam respeitarem-se uns aos outros e não perder o foco da lembrança do retorno do nosso Senhor. Essas duas ordenanças, queridos, essas duas ordenanças de Cristo à sua igreja, elas são válidas e são necessárias para os nossos dias. E a igreja de Cristo tem o dever, não apenas de relembrá-las, mas de cumpri-las periodicamente, dando exemplo às gerações que se sucedem. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.